Vamos lá então, parágrafo número 194. Parágrafo 194, ser irmão. Bom, já falamos dos idosos, já falamos dos filhos. O que significa agora, em família, o sermos irmãos? O Papa então vai dizer assim para nós: a relação entre irmãos aprofunda-se com o passar do tempo. E o laço de fraternidade que se forma na família entre os filhos, quando se verifica em um clima de educação para a abertura aos outros, é uma grande escola de liberdade e de paz. Com o passar do tempo, né? Claro, a convivência, os ensinamentos, tudo isso, com o passar do tempo, nós vamos então vivenciando este viver com irmãos, laços de fraternidade, diz o Papa, que se formam na família, se verifica em clima de educação, abertura ao outro. Então é importante ter irmãos, né? Ter irmão. Já vai fazendo a experiência de partilha, já vai fazendo a experiência de poder também não viver o egoísmo. Quantos, né, que a gente sabe? Filho único, muitas vezes, nunca teve essa experiência de partilha. Não que vai ser egoísta necessariamente, claro que não. Isso depende muito da forma com que é educado. Mas o fato de ter irmãos, e às vezes mais de um ainda, com certeza, muda no modo de se relacionar, no modo de viver, no modo de a criança perceber o mundo e as situações que estão ao seu redor. Então, ter irmãos, né? Quem tem irmão e tem família grande sabe, né? Principalmente quem é o irmão do meio ou o irmão mais novo. Quantas vezes teve que usar a mesma roupa dos irmãos mais velhos, uma roupa foi passando de um irmão para o outro, não serve mais para o teu irmão, você então pode usar, e assim vai, né? Essas coisas bonitas de família, que depois se tornam belas recordações e são grandes lições. Não tenho dúvida de que quem passou por isso tirou uma grande lição de como se relacionar com os bens. Um bem, ele me pertence, ele é meu, enquanto eu estou utilizando, enquanto ele é útil para mim. A partir do momento que ele já não é mais útil para mim, ele já não me pertence, deveria ser dado para alguém. Na experiência de família, entre os irmãos, isso acontece. O irmão mais velho que passa roupa para os irmãos mais novos, e assim vice-versa, e assim consequentemente, né? O do meio passa para o mais novo. Então, aprender a partilhar. Aqui, a gente, hoje, muitas vezes acabamos abusando, né? Eu tenho, já não gostei mais dessa cor, eu troco. E às vezes uma roupa, um calçado que ainda estão em perfeitas condições, mas eu não me desapego, eu não passo para frente. Todo calçado novo que você ganha deveria fazer com que você se desfizesse daquele mais velho. Nós só temos 2 pés. Quantos calçados você precisa? Então, uma grande escola, diz o Papa, de liberdade e de paz. Os conflitos também, né? Quantas vezes, mesmo com o coração ainda magoado, nós tivemos que ir lá e pedir desculpa para o irmão, para a irmã. Você magoou o seu irmão, magoou a sua irmã. O pai e a mãe dizem: vai lá e peça desculpa. Aí ele vai todo encabrunhado, né? Todo envergonhado e pede desculpas. Também ensina a ter humildade, ensina a conviver com os outros. O Papa continua dizendo assim: em família, entre irmãos, aprendemos a convivência humana, exatamente como nós já estávamos agora nos recordando. Conviver com o outro, aprender com as limitações do outro, sorrir com o outro, chorar com o outro e apanhar com o outro. Quantos que apanharam, vamos dizer assim, sem dever, né? Não, mas é que teu irmão vai apanhar, você vai apanhar junto para você aprender. Quem nunca ouviu uma frase dessas, né? Mas eu não fiz nada. Mas você vai apanhar para você aprender também. Ou quando o outro estava apanhando e começava a dar... você vai dar risada ao teu irmão? Sobrava para você também, né? Então são lições que nós vamos tirando para a vida. São lições que nós vamos tirando para a nossa convivência, que vão nos fazendo crescer enquanto seres humanos.
A partir desta primeira experiência, diz o Papa, primeira experiência de fraternidade, alimentada pelos afetos e pela educação familiar, o estilo da fraternidade irradia-se como uma promessa sobre a sociedade inteira. Claro, vamos dizer que aquilo que nós vivemos ali no pequeno núcleo familiar é algo que tem uma grande força de expansão, que depois, quando eu for para o mundo, para a sociedade, isso vai ter uma grande diferença. Então serve a lição. Eu já vou vivendo neste meu pequeno mundo, nesse pequeno núcleo familiar, também outras dimensões muito maiores, muito mais profundas, que se expandem depois com o tempo, que é a vivência no mundo. Aprender a viver em sociedade, aprender a viver entre irmãos. Vamos lá, continuando então. O que mais sobre este tema? Vamos fazer o parágrafo 195, porque aí nós já encerramos essa parte sobre os filhos e amanhã nós vamos para um outro tema, tá certo? Vamos lá, então 195, dando sequência, é o parágrafo que está aqui já, né? Logo na sequência. Diz assim: crescer entre irmãos proporciona a bela experiência de cuidar dos outros, de ajudar e ser ajudado. Quantos irmãos mais velhos que acabaram também fazendo até papel de pai e de mãe na ausência dos pais. Quem que cuidava? Justamente o irmão mais velho, a irmã mais velha. Então, cabia ao irmão mais velho cuidar dos mais novos. Então é uma experiência também de cuidado com os outros e de se deixar-se cuidar. Quantos irmãos mais velhos dizem assim: olha, eu me sinto pai, me sinto mãe dos meus irmãos, porque ajudei a criar desde pequenininho, ajudei a dar de mamar, peguei no colo. Então são experiências também que vão proporcionando esta vivência em comunidade, como nos recorda o Papa. Diz assim ainda: por isso a fraternidade na família resplandece de modo especial quando vemos a solicitude, a paciência e o carinho com que é circundado, gente, o irmãozinho ou a irmãzinha mais frágil, doente ou até deficiente. Nós aprendemos muito com tudo isso. Pessoas que têm irmãos deficientes sabem como é difícil. Cuidado com o irmão, com suas limitações. E aprende com as limitações dos outros. Aprende a se corrigir, aprende a olhar para o outro com mais carinho, aprende a entender a dor daquela pessoa que tem deficiência. Por quê? Porque tem essa experiência dentro da própria casa. Então isso ajuda a entender, a refletir, meditar, acolher esta realidade. O irmãozinho, a irmãzinha, poder cuidar do outro, poder cuidar do mais frágil. Mas é preciso ensinar com paciência os filhos a tratarem-se como irmãos. Olha só, cabe aos pais, tem aqui um adjetivo muito importante: com paciência. Se não tiver paciência, aí fica difícil. Então, educar com paciência. É este o convite da palavra hoje também, então, para os pais terem paciência de ensinar, de educar. Claro que as crianças, elas vão tentando conviver do jeito delas, brigando, se arranhando, batendo. Agora, na paciência, os pais vão lá, vai lá e pede perdão pro seu irmão, vai lá, dá um beijinho no seu irmão, às vezes com raiva no coração, mas aprende e com um exemplo também, com os pais, o modo como os pais se tratam, o modo como os pais tratam também os irmãos, os outros filhos. Tudo isso vai nos ensinando a vivermos em fraternidade. Faz falta reconhecer, diz o Papa, que ter um irmão, uma irmã que te ama é uma experiência forte, inestimável, insubstituível. Mas é preciso ensinar com paciência os filhos a tratarem-se como irmãos. Essa aprendizagem, por vezes fadigosa, é uma verdadeira escola de sociabilidade. Em alguns países existe uma forte tendência para ter apenas um filho, pelo que a experiência de ser irmão começa a ser rara. Nos casos em que não se pode ter mais de um filho, é preciso encontrar formas de a criança não crescer sozinha ou isolada. Então, nos casos onde se tem só um filho e não se tem condições de ter mais filhos, qual é a sugestão do Papa? Que ache formas dessa criança não ser educada sozinha,
que se possa ter ali na rua, vizinhos, primos, amigos, outras pessoas que vão ajudar a criança a aprender a relacionar-se, a não ser egoísta e entender que existem limites. Quando se é um filho único, sozinho, às vezes acaba se perdendo este limite, porque eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu sou único, e aí até mesmo, e muitas vezes os pais também sofrem para darem esta consciência para os filhos. Tá dado o recado então hoje, né? Da nossa catequese com o Papa Francisco, ser filhos, ou melhor, ser irmãos. Amanhã a gente continua com outro tema dentro ainda da Amores Letícia.